Agora 19 horas, boa noite mais uma vez. Começa neste momento mais uma sabatina aos candidatos a prefeito Teoflotone pelo programa A Voz dos Vales, pela 98 FM e também pelas redes sociais desta emissora. A sabatina terá 30 minutos corridos de duração, sendo que ao final dela o candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. As regras para essas sabatinas foram aprovadas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada no dia 17 deste mês, aqui na 98 FM. A ordem das sabatinas, conforme sorteio realizado, é a seguinte. Na terça-feira foi sabatinado o candidato Marinho, do PL. Ontem foi sabatinado o candidato Ademir Camilo, da Democracia Cristã. Hoje será a vez de Tarcirley, do PT. E amanhã, Gilson da Padaria, do PMN. Candidato Tarcirley, boa noite, seja bem-vindo. O senhor está prometendo para o transporte público de Teoflotone ônibus elétrico aqui em Teoflotone. Segundo a revista Quatro Rodas, que é especializada nesse setor, o ônibus elétrico da Mercedes-Benz, que é nacional, custa 3 milhões de reais, o que representa entre 3 e 2 vezes e meio mais que um ônibus a diesel. Então, candidato Tarcirley, como implantar aqui em Teoflotone uma frota de ônibus elétricos com esses altos preços, já que a Prefeitura de Teoflotone, pelo seu nível de endividamento, não possui sequer condições de tomar mais empréstimos, além daquele de 70 milhões que já foi levantado. O que é que o senhor pode nos esclarecer sobre esse tema? Boa noite, Aníbal. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham aí pelas ondas do rádio, pelas plataformas das redes sociais. O Gordinho do Povo chegou, hein? Para nós é com muita alegria estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês, esclarecendo ao nosso povo, à nossa população, todas as dúvidas referentes ao nosso plano de governo, ao nosso plano de voo, para levar Teoflotone a se consolidar cada vez mais como uma cidade referência na saúde, na educação, em outras áreas. Com relação ao ônibus elétrico, há um equívoco aí, né? Porque o nosso plano de governo, ele está apresentando para a população uma proposta inovadora de trazer o busão da comunidade, ou seja, o busão do povo. Tarifa zero para toda a nossa população, para o rico, para o pobre, para a juventude, para a zona urbana, para a zona rural. E isso vai se dar através de um arranjo que a gente pretende fazer, através da criação de um fundo municipal de transporte público. E aí, se o ônibus vai ser elétrico, se o ônibus vai ser ônibus convencional, isso aí vai depender da empresa que for contratada para prestar esse tipo de serviço. Mas a gente tem já informações de parte do BNDES, que já tem disponibilizado pelo governo federal linhas de crédito para o município comprar ônibus elétricos e dividir durante o mandato para poder não só colocar tarifa zero, quem deseja colocar, mas para fazer o transporte público convencional também. Então, o presidente Lula, mais uma vez, sai na frente, ajudando nesse momento que tem uma crise no transporte público a nível nacional, ajudando os municípios a sair dessa crise, apresentando alternativas inovadoras, alternativas que vão proteger o nosso meio ambiente, gerando menos poluição aqui em nossa cidade. Então, o ônibus elétrico pode entrar no futuro busão da comunidade, mas não especificamente no plano de governo está descrito que vai ser o ônibus elétrico. E a gente tem total capacidade de fazer esse empréstimo, esse financiamento no BNDES. Nossa capacidade de endividamento, ao contrário do que foi falado aí pelos nossos adversários, ela é muito maior do que eles pregaram. A gente pegou 70 milhões do Finisa a título de financiamento de infraestrutura, mas podia pegar muito mais. Mas como dentro do planejamento que a gente fez, dentro do mapa que a gente tinha, os 70 milhões era suficiente para a gente fazer as obras emergenciais que a gente precisava fazer em nossa cidade. Candidato Tarcirley, o senhor falou aí de crise no transporte público. Há informação de que o convênio com a aviação Vale do Mucuri não será renovado pela atual gestão municipal ao final deste ano. Lembrando que foi renovado em 2018, 2019, 2020. Então, por que é que esse convênio não será renovado?
E se efetivamente não for renovado, o que a população poderá esperar em se tratando do transporte público já a partir de janeiro do próximo ano, candidato? É isso aí, Aníbal. Mais uma informação equivocada. O transporte público, ele é um bem essencial, ele é garantido pela Constituição. E o que a gente fez? A gente não renovou, ao longo dos últimos anos, o transporte público, que é gerido por meio de uma concessão, por 15 anos, igual era no passado, prorrogáveis por mais 15. Por quê? A gente, através do Plano de Mobilidade Urbana, que a gente desenvolveu quando eu era secretário de Planejamento, a gente fez um mapa e um diagnóstico do transporte público em nossa cidade e tentou licitar um novo sistema de transporte público com mais qualidade, com mais tecnologia, com ônibus com GPS embarcado, com ar-condicionado. Porém, as licitações que aconteceram deram desertas. Então, enquanto essas licitações não tiverem êxito, a gente é obrigado a renovar o contrato com a Aviação Vale do Mucuri, porque a população não pode ficar sem o transporte público. Agora, a partir do momento, se Deus assim nos permitir, né, que nos próximos 4 anos a gente esteja gerenciando a nossa cidade, aí sim a gente vai implantar o busão da comunidade, o busão do povo, que vai ser um novo sistema de transporte público que a gente quer trazer para a nossa cidade, inovando o transporte público, com o apoio do nosso presidente Lula, que já liberou a linha de crédito para isso, como eu falei na pergunta anterior. Candidato, falemos agora de saúde. A taxa de mortalidade infantil média aqui em Teoflotone, segundo o IBGE, é de 17,16 para cada 1.000 nascidos vivos. Comparado com todos os municípios mineiros, Teoflotone fica na posição 218 de 853 municípios mineiros. Candidato, a pergunta é: qual é a sua avaliação sobre o quadro da saúde em Teoflotone e quais serão as suas diretrizes, se eleito for prefeito de Teoflotone, para melhorar a saúde aqui? Aníbal, pergunta boa essa daí. Eu gosto da área da saúde, eu fui secretário de saúde aqui em nossa cidade durante 2 anos, fui responsável pela implementação de programas importantes que transformaram a vida das pessoas e continua a transformar, como, por exemplo, o médico noturno, como, por exemplo, o Hospital do Câncer, que eu tive a oportunidade de resgatar. Mas vamos falar de futuro. Mas com relação à taxa de mortalidade. Tem que lembrar que já foi muito pior. Em 2017, quando a gente assumiu a prefeitura municipal, o Hospital Santa Rosália, que é nossa referência na maternidade aqui em Teoflotone, estava fechando. As famílias tinham que ir para outras cidades para poder ter o seu parto dentro de um hospital. E foi nós que resgatamos e colocamos para funcionar de novo o Hospital Santa Rosália. A maternidade hoje funciona sendo uma referência não só para Teoflotone, mas para toda a macro-região. São mais de 1 milhão de pessoas que em algum momento utilizam os serviços públicos de saúde aqui de nossa cidade. Então, por isso que no passado, em 2017, essa taxa era muito melhor, mas através dos programas, das inovações, das reformas que a gente fez e das ações que a Secretaria de Saúde empreendeu junto ao Hospital Santa Rosália, em parceria com seus diretores, que essa taxa diminuiu, mas a gente reconhece que ainda está alta e tende a continuar alta por um tempo, enquanto a gente não tiver a nossa maternidade municipal, que é um projeto que a gente vai estar buscando junto ao governo federal, junto ao Ministério da Saúde. Estive com a ministra Nízia há 1 mês atrás, e a gente colocou a importância de ter a nossa maternidade municipal para que esse número ele seja fidedigno à realidade de Teoflotone, porque hoje ele retrata a realidade da macro-região, não só de Teoflotone, porque todo mundo que quer ter o seu parto, né, de outras cidades vem para ter o parto aqui no Hospital Santa Rosália. Então, a partir do momento que a gente implementar a nossa maternidade, aí sim a gente vai ter critérios para comparar com outras cidades a taxa de mortalidade aqui do nosso município. E com relação à saúde como um todo, hoje a gente vive uma revolução na saúde de Teoflotone, né? Se a gente lembrar todos os avanços que a gente teve nos últimos 7 anos e meio, que foram muitos, a gente conseguiu transformar a saúde de Teoflotone. Quem lembra que chegava na UPA 7 horas da noite e só saía no outro dia 7 horas da manhã? Ou muita gente esqueceu dessa realidade da saúde, que nos PSFs não tinha médico de saúde. Hoje a gente tem médico em todos os PSFs, hoje a gente tem 10 médicos noturnos funcionando. Então a população, ao invés de ir para a UPA,
está indo agora num equipamento público perto da sua casa, sai de lá com atendimento. Quando precisa de algum remédio, já tem a farmácia do povo descentralizada na unidade do médico noturno, então já sai com medicamento para tomar durante a semana. E se for um caso grave, já tem a ambulância estacionada na porta do médico noturno para poder levar direto para a UPA, para o setor de urgência. E inovamos, né? A cada ano tem também o dentista noturno, dentista na feira. Hoje a gente tem quimioterapia funcionando aqui no Hospital Bom Samaritano. Tem uma série de programas que a gente implementou e que eu tive a oportunidade de estar coordenando também durante os anos que eu fui secretário de saúde, que colocou a saúde de Teoflotone num patamar que ela não tinha antes da gente entrar em 2017. E o que é que a gente pretende fazer, né? A gente tem que trazer o nosso hospital universitário para Teoflotone. Já é um compromisso do presidente Lula. Toda vez que eu e o prefeito vai a Brasília, a gente coloca essa pauta na mesa de nossos ministros responsáveis por essa ação lá no governo federal. A gente tem que ampliar cada vez mais os nossos serviços e especialidades na policlínica para a gente diminuir o transporte fora do domicílio, e a gente já tem o saber fazer e a gente já tem o compromisso de aporte financeiro por parte do Ministério para poder viabilizar essas ações. A gente tem que melhorar e ampliar os médicos noturnos para mais bairros da cidade, inclusive na zona rural também. Então tem uma série de ações que a gente vai dar continuidade para poder melhorar a cada dia a qualidade da nossa saúde pública aqui do nosso município. Candidato Tarcísio, falemos de educação, que sem dúvida alguma é um dos pilares do desenvolvimento de qualquer cidade. Em relação ao IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no ano de 2021, dados que foram disponibilizados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública de Teoflotone, por assim dizer, entre aspas, a nota era 5,5. Para os anos finais, a nota de 4,5, sendo que essa nota é abaixo da média, que é 5. Então, como é que o senhor pretende, candidato Tarcísio, promover a melhoria da educação básica na rede pública de Teoflotone para os anos finais? Aníbal, essa pergunta é interessante. A gente tem que promover a melhoria na qualidade da educação a cada dia, não só nos anos finais, mas também nos anos iniciais também, e a promoção da qualidade na educação ofertada pelo município, ela se dá através de um processo, ela se dá através de módulos que a gente vai avançando, né? Então, durante os últimos 7 anos e meio, a gente investiu no ambiente escolar, para que a criança, ao chegar na creche ou na escola, ela tenha um ambiente que seja propício ao aprendizado e ao ensino dentro da sala de aula. Então, foram mais de 50 escolas reformadas, mais de 50 escolas que receberam equipamentos novos, né, carteiras novas, quadros de escrever novo. Isso tudo faz parte desse processo modular do processo de ensino e aprendizagem. Para os próximos anos, a gente quer continuar melhorando o ambiente escolar, trazendo tecnologias inovadoras para as nossas escolas, né? Por que não pensar em escolas 5.0? Então, a gente vai criar o núcleo de tecnologia e informação dentro da Secretaria de Educação. A gente pensa em fazer concursos públicos para repor as vagas dos docentes, que hoje tem um déficit na educação, e todo ano a gente faz processos seletivos para repor esse déficit no corpo docente. Só que nossa equipe já está pensando e está no plano de governo a realização de concursos para suprir essas vagas. A gente tem no nosso plano de governo também a realização do plano de cargos e salários, não só para a educação, mas para as outras áreas também. Tem um plano de cargos e salários já em execução durante o mandato do prefeito Daniel. Então, a gente vai começar os próximos 4 anos, se Deus assim nos permitir, pegando esse plano de cargos e salários para que ele seja implementado. Então, a gente não vai inventar a roda, não vai precisar perder tempo fazendo um novo plano de cargos e salários. Que a gente vai fazer é só ajustar, e a cada dia, junto com os profissionais da Secretaria de Educação, que são profissionais sérios, comprometidos, qualificados e que querem desenvolver o seu trabalho de forma plena, a gente vai estar junto construindo soluções para a melhoria
passo a passo a cada dia da nossa educação municipal. Cabe lembrar, né, que a gente pegou o município com um déficit de vagas na educação infantil muito grande e hoje das 18 creches que existem do município, 14 creches foram nosso governo que criou, ofertando mais de 1.200 vagas na educação infantil. Então, a gente tem serviço prestado, sabe fazer, né? Sabe o fazer nos últimos 7 anos e meio e ainda tem o apoio do nosso presidente Lula, de nossos ministros, de nossos deputados, que já colocaram o Teoflotone como prioridade no orçamento do governo federal nos próximos anos, se Deus nos permitir ter a vitória no dia 6 de outubro. Candidato Tarcísio, falando em economia, em 2021, segundo o IBGE, o PIB per capita, ou seja, a soma de todas as riquezas, a soma dos bens e serviços produzidos em uma cidade por cada habitante, aqui em Teoflotone, esse PIB per capita era de R$20 mil em números redondos, e na comparação com outros municípios mineiros, Teoflotone ficava na posição 391 dos 853 municípios do estado. Em 2023, o total de receitas foi de R$708 milhões e o total de despesas empenhadas foi de 696 milhões em números arredondados. Isso deixa o município de Teoflotone nas posições 26 e 23 de 853 municípios mineiros. Com base nesses números, trocando em miúdos, podemos avaliar que Teoflotone é um município endividado, sobrando pouco para investimentos. Então, candidato Tarcísio, como é que o senhor pretende administrar Teoflotone com tão poucos recursos? Olha, Aníbal, primeiro que só com esses números, assim, de forma bruta, a análise deles não nos permite inferir que Teoflotone é um município endividado. Pelo contrário, né, eu como secretário de planejamento, eu acompanhava de perto as finanças da prefeitura. Nossa capacidade de endividamento hoje, ela é boa. Se a gente quiser pegar mais um empréstimo, a gente consegue pegar, porque a gente tem capacidade de endividamento e capacidade de pagamento. Isso é fruto da gestão que a gente desenvolveu na prefeitura nos últimos 7 anos e meio. E a gente também vem acompanhando o PIB da cidade desde quando a gente entrou na prefeitura. Eu, como você sabe, eu sou um estudante da administração pública, acabei de me tornar mestre em administração pública na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, mais um filho de pobre, né, com diploma de mestrado aqui em nossa cidade, graças às políticas públicas e ao investimento na educação, que sempre foi prioridade para o Partido dos Trabalhadores, para a nossa saudosa ex-prefeita Maria José, para o nosso presidente Lula. Então lá a gente acompanha, eu tive a oportunidade de acompanhar, inclusive na minha tese do mestrado, o PIB de Teoflotone de 2017 até agora, 2024, ele aumenta a cada ano. E se o PIB for um indicador para a gente medir se a cidade está se desenvolvendo ou não, se o nosso está aumentando, a gente acredita que a economia de Teoflotone ela vem aumentando, né, a cada ano. Precisa aumentar mais? Precisa. A gente também não vai vender ilusão aqui para o povo, que a gente vive num cenário ótimo da economia. Mas para isso a gente tem propostas também. Eu acredito que continuar desenvolvendo a nossa cidade passa por alguns pilares. Passa pela economia solidária, que é a geração de trabalho e renda para aqueles trabalhadores que trabalham com feiras, com artesanatos, com produção de alimentos e que através das feiras e dos centros de economia solidária conseguem comercializar os seus produtos, gerando renda para as suas famílias. Passa pelo fortalecimento e, falando em economia solidária, né, Teoflotone é a única cidade do Brasil que tem uma Secretaria Municipal de Economia Solidária. E a nossa economia, para além da economia solidária, que é um vetor de desenvolvimento, também passa pelo fortalecimento da agricultura familiar no nosso município. O campo hoje, nossa agricultura familiar, hoje ela gera renda, gera trabalho. Os jovens não estão mais saindo do campo para vir para a cidade procurar emprego,
porque através dos projetos que a gente desenvolveu na Secretaria Municipal de Agropecuária, junto com outras entidades de fomento, de dinamização econômica da agricultura familiar, hoje Teoflotone é uma das referências no Vale do Mucuri e Jequitinhonha em termos de diversificação da produção da agricultura familiar, e é lá que a gente tem que construir agroindústrias, é lá que a gente tem que fomentar a construção de fábricas. Vamos ter a primeira fábrica de vinho aqui em Teoflotone, lá na comunidade da Brejaúba. Isso vai gerar vagas de empregos diretos, vai gerar vagas de emprego indiretos, vai gerar renda para as famílias produtoras de uva, que é uma atividade que foi fomentada durante a nossa gestão aqui no município. Então é assim que a gente acredita, né, que o desenvolvimento de Teoflotone, ele vai se dar, o desenvolvimento econômico vai se dar de forma sustentável, sem prejudicar o meio ambiente e de forma que possa incluir cada vez mais as pessoas que estão à margem do sistema formal de trabalho. Um outro vetor de desenvolvimento da cidade é o nosso distrito industrial. E aí eu fico triste, né, quando eu vejo os nossos adversários falando que o distrito industrial não gerou uma vaga de emprego em Teoflotone. Vai lá, eu convido essas pessoas para ir comigo lá no Distrito Industrial, visitar as empresas que estão instaladas lá, as indústrias que estão instaladas lá. Tem empresa que triplicou o número de funcionários lá no Distrito Industrial, a maioria delas dobraram. Hoje, se a gente for fazer uma conta rápida pelas empresas que eu sei que estão lá funcionando, são mais de 200 postos de trabalho que foram gerados lá no Distrito Industrial, gerando renda para o nosso município, né? Porque os produtos que são vendidos lá e comercializados, a renda fica aqui no município, e as empresas, mesmo que não estão no Distrito Industrial, elas são fornecedoras de insumo para o Distrito Industrial. Igual eu estava visitando esses dias a empresa Emex, que é uma fornecedora de insumo para uma empresa que está dentro do Distrito Industrial. Olha que maravilha, você gera um arranjo produtivo local através de uma iniciativa da Prefeitura, que é de dar oportunidade para empreendedores locais ampliarem os seus negócios, ampliarem as suas plantas industriais. Então, vender ilusão para a nossa cidade, falar que vai trazer empresa grande para cá, que vai gerar 5.000 empregos, 1.000 empregos de uma vez, é vender ilusão para o nosso povo. Mas o povo não é bobo, ele sabe que o desenvolvimento nosso se dá através do fortalecimento dos nossos empreendedores locais. Teoflotone é uma terra de pessoas inteligentes, de pessoas que são empreendedoras. A gente já teve e ainda tem em nossa cidade empresas de nível nacional. Se a gente pegar aí, ó, o rodoviário Ramos era uma potência a nível nacional. Hoje a gente tem a farmácia indiana, mas tem também a Aladim. Hoje a gente tem a Ágil Terapêutica, que também é uma das empresas que vão estar dentro do Distrito Industrial, que já está habilitada para iniciar a sua planta industrial lá, que exporta produtos para o mundo inteiro e é daqui de Teoflotone. Hoje a gente tem a Casa do Empreendedor para fomentar os nossos empreendedores locais. Então é através do fortalecimento do nosso povo, que tem capacidade, que tem força de trabalho e que tem vontade de empreender, é que nós vamos ter uma cidade cada vez mais desenvolvida, uma cidade cada vez mais com crescimento econômico sustentável e com inclusão. Candidato Tarcísio, muito se fala em geração de trabalho, emprego e renda em Minas e, por extensão, no Brasil. Em Teoflotone não é diferente. Em 2022, segundo dados do IBGE, a população ocupada em Teoflotone era de 25,60%. Portanto, 1/4 da população teoflotonense. O comércio varejista ao lado do setor de serviço é um dos pilares do desenvolvimento da cidade. Candidato, quais são as ações, se o senhor for eleito prefeito, o senhor pretende implementar para gerar trabalho, emprego e renda? É isso aí, Aníbal. A gente sabe, isso aí é inegável, que o setor que mais emprega em Teoflotone hoje é o comércio varejista. Sempre foi assim, isso é histórico aqui em nossa cidade, chega a ser um patrimônio cultural o nosso comércio. Há uns meses atrás passou um blogueiro conhecido a nível nacional aqui em Teoflotone e viu a pujança do nosso comércio, 7h30 da manhã, 8 horas, o comércio já estava todo aberto e ele estava indo para a Bahia, passou por Teoflotone e fez até uma filmagem, um vídeo e postou nas redes sociais dele de como que o comércio varejista
varejista em Teoflotone é forte, começa cedo, né? Nosso povo começa a trabalhar de manhã cedo. Mas como propostas de geração de trabalho, emprego e renda, de fortalecimento até desse setor, né, do comércio varejista em Teoflotone, a gente tem como iniciativas, como a gente fez aí o Liquida TO, a gente pretende fazer mais iniciativas como essa, em parceria com as entidades de representação do comércio em Teoflotone, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, com o Sindicomércio, Associação Comercial Industrial, com a CDL. Então, a Prefeitura vai estar de portas abertas para juntos a gente desenvolver soluções e iniciativas para poder fomentar e fortalecer o nosso comércio varejista aqui em nossa cidade. Para além disso, a gente tem as mostras empresariais, o Expo Minas, que foi uma conquista de nosso governo para o povo de Teoflotone. O nosso ex-governador Pimentel doou o Expo Minas para Teoflotone, para ser incorporado no patrimônio de Teoflotone, e com o Expo Minas sendo incorporado ao nosso patrimônio, nos permitiu que a gente pudesse avançar nas mostras empresariais, que a gente pudesse fazer mais eventos grandes no Expo Minas para potencializar os nossos empreendedores locais. A gente também pensa em implementar as ações que estão contidas no Plano de Mobilidade Urbana, que vai desde alargamentos de calçadas, que vai desde revitalização das calçadas, de fechamento de algumas ruas, de instalação de rotatórias em outras ruas, de descentralização de algumas áreas do comércio para outras localidades, outras regiões da cidade, para que o nosso trânsito possa fluir melhor e os pedestres possam ter prioridade e mobilidade no trânsito de nossa cidade, para poder entrar nas lojas na hora que quiser. Então, tem uma série de ações que estão no nosso plano de governo que vai diretamente com o objetivo de potencializar o comércio varejista, e tem ações também para todas as outras áreas aqui de Teoflotone, de geração de trabalho, emprego e renda. Mas volto a frisar, né? A gente acredita que isso vai se dar através do fortalecimento da economia solidária, da agricultura familiar, do distrito industrial e do Centro de Vocação Tecnológica, que é uma novidade que a gente quer trazer também para Teoflotone, que vai estar desenvolvendo nossas identidades territoriais e nossas vocações que Teoflotone tem, que por algum motivo no passado essas vocações foram esquecidas, mas que já foram pilares de desenvolvimento também de nossa cidade, como arranjos produtivos locais de gemas e joias, como a produção de laranja lá na Lajinha, que já foi forte e que hoje deu uma diminuída, como fomenta a produção de mudas. A própria Lajinha hoje manda mudas para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil. Então, é através do fortalecimento dessas iniciativas que a gente vai estar gerando cada vez mais trabalho, emprego e renda em nossa cidade. Candidato Tasserley, o Cisprev, o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Teoflotone, estaria em uma situação financeira delicada, já que uma das suas fontes de financiamento seria a entrada de novos contribuintes a partir da realização de concursos. Os novos contribuintes, que iriam financiar as aposentadorias, dos servidores efetivos já aposentados. Mas como não tem havido concurso, isso não ocorre e a conta, então, não fecha. Candidato Tasserley, quais são as ações que o senhor avalia implementar, se for eleito prefeito, para esse quadro do Cisprev? O senhor vai realizar concursos públicos para a Prefeitura de Teoflotone? Olha, primeiro, Aníbal, eu queria responder essa pergunta e parabenizando toda a diretoria do Cisprev, que vem fazendo um ótimo trabalho à frente da gestão lá do Conselho Administrativo do Cisprev e da diretoria executiva. A gente sabe do compromisso dos servidores efetivos que estão lá. A gente sabe do trabalho e do compromisso que eles têm em manter um Cisprev sustentável e com liquidez e com capacidade imediata de pagamento. E a gente, claro, tem esse compromisso, né, de suprir o déficit de funcionários, de servidores que a Prefeitura tem, realizando novos concursos públicos, mas tem que lembrar que durante o nosso mandato a gente deu posse a mais de 800 servidores durante aí os últimos 7 anos e meio, fortalecendo, é claro, o nosso Cisprev, né? O nosso Instituto de Previdência. A situação do Cisprev hoje, ela não é alarmante do jeito que estão pregando por aí, né? É uma situação como todos os outros institutos de previdência que existem no país, inclusive o Estado. O déficit atuarial do Estado é muito maior
E hoje quem paga os salários dos servidores do Estado é o Estado, não é o Instituto de Previdência. Então, isso se a gente for comparar com outros institutos de previdência, o Sisprev hoje é bem gerido e não tem nada assim urgente, alarmante, que possa vir prejudicar os nossos servidores. E o nosso compromisso é de fortalecer o Sisprev, é de pegar esse déficit atuarial, que tem um prazo aí de 48 anos de pagamento, e tentar diminuir esse prazo, né, através de gestão, através de diálogo com a diretoria do Sisprev e através de ações impactantes que possam vir a diminuir esse prazo aí que a gente tem de pagamento desse déficit. Lembrando que isso não é dívida. Dívida é quando a gente compra e não paga. O déficit atuarial é diferente. Inclusive, quando o Sisprev foi fundado, ele já foi fundado com uma dívida de mais de 80% do montante da dívida que tem hoje. E os prefeitos que vieram depois da fundação do Sisprev, de 2001 para cá, fez a gestão dessa dívida, que é uma coisa que tem legalidade para você fazer, está previsto na Constituição, então não tem nada de anormal no parcelamento da prefeitura com o Sisprev. É uma medida administrativa de gestão do déficit, não tem nada alarmante nisso. Candidato Tarcirley, existe uma última pergunta, falta 1 minuto e 19. Existem reclamações quanto à suposta falta de um convênio da Prefeitura de Teoflotone com a Polícia Militar para ordenar e fiscalizar o trânsito caótico. O que é que o senhor pode dizer a respeito dessa situação? Em 1 minuto, por gentileza. Ô, Aníbal, isso aí é mais uma tentativa de desqualificar a nossa gestão, o nosso atual secretário de Planejamento. Não existe essa falta de convênio. Desde quando eu assumi a Secretaria em 2017 de Planejamento, que a gente vem mantendo, né, fazendo a manutenção desse convênio. Como o prefeito anterior a nós acabou com a autarquia que existia, que era o Teotrans, logo quando ele assumiu a prefeitura, os municípios que não têm essa autarquia, eles têm que fazer um convênio com a Polícia Militar para a gestão do trânsito local. Então, esse convênio, a gente fez a manutenção desse convênio, só que agora, nos últimos meses, houve um lapso temporal aí, que foi questões técnicas de formalidades entre os jurídicos das instituições, entre o jurídico da prefeitura e o jurídico da Polícia Militar, só ajustando algumas coisas no convênio, e aí ficou esse meio tempo aí sem o convênio, mas as atividades do convênio não deixaram de ser cumpridas por nenhuma das duas partes. Candidato Tarcirley, já lhe agradecendo pela gentileza dessa sabatina ao programa Voz dos Vales, o senhor tem 2 minutinhos para suas considerações finais. É isso aí, Aníbal. Eu queria primeiro agradecer, né, a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, participando dessa sabatina, conversando com o nosso povo. Agradecer a você que nos recebeu aqui tão bem durante essa sabatina, toda a diretoria da Rádio 98, por essa ação inovadora, né, de esclarecer e trazer as propostas de todos os candidatos para a nossa população avaliar qual é o melhor projeto. Eu queria dizer para a nossa população que podem contar com o meu compromisso, podem contar com o meu esforço, com minha determinação, com minha capacidade técnica de tentar transformar a nossa cidade a cada dia, consolidar esse polo de desenvolvimento que Teoflotone já é hoje, a cada dia, para que as vidas de nossas famílias sejam transformadas, para que a gente tenha mais qualidade de vida a cada dia em nossa cidade, que Teoflotone possa se consolidar como uma das melhores cidades de Minas Gerais para se viver. Para isso, a gente tem o saber fazer de 7 anos e meio enquanto secretário, a gente tem a experiência acadêmica, mestre em administração pública, tem o apoio do nosso presidente Lula, de nossos ministros que estiveram aqui na inauguração de nosso comitê e também o apoio do nosso prefeito Daniel Sucupira, que eu tenho certeza que a partir de 1º de janeiro, onde ele estiver, ao lado do presidente Lula, ele vai estar mandando recursos e projetos para a gente continuar com esse crescimento que hoje Teoflotone se encontra, com obras nos 4 cantos da cidade, na zona urbana e na zona rural, zerando filas de cirurgias, abrindo mais serviços na saúde, abrindo mais creches. Então a juventude pode contar com o nosso apoio. Nós vamos criar a Secretaria de Mulheres para centralizar e fortalecer a luta das mulheres por direitos iguais.
todas as minorias terão representatividade em nosso governo. Então a gente está aqui para governar para todos, mas priorizando quem mais precisa, que foi assim que a gente aprendeu ao longo dos anos com o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, podem contar conosco. Vamos Candidato pra luta. Tassilei, o seu tempo se esgotou. Agradecemos mais uma vez pela gentileza